Olá, queridos irmãos, queridos ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama. Tudo bem com vocês? Estou aqui para dar sequência à nossa lição, ao nosso livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. Temos aprendido grandes lições de verdades com o exemplo de Davi. Esse livro nos fala de 1ª e 2ª Samuel. Ele nos conta a história de Davi. A Bíblia fala que Davi era esse homem, segundo o coração de Deus. Vou ler aqui para vocês o primeiro versículo que a Bíblia menciona a esse respeito. Está em Atos 13, 22, fala assim: Então, tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui, quando Paulo menciona esse texto, quando ele fala assim, ó, e tendo tirado a este, alguém saiu de cena. Então, este aqui a que a Bíblia se refere é Saul. Quando o Senhor tirou Saul, né, quando o Espírito de Deus já não mais agia na pessoa de Saul, o Senhor levantou Davi. O Senhor escolheu Davi. E este é o paralelo que nós vamos aprender entre a escolha de Saul e a escolha de Davi. Quem era Saul e quem foi Davi? Então, Davi foi este homem que o texto nos fala, segundo o coração de Deus. Por que a Bíblia dá esse título a Davi? A Bíblia fala que Davi tinha muitas virtudes, grandes virtudes, no qual recebeu por direito esse título, né? Davi, ele era um homem que ele permitia ser trabalhado por Deus. Em todo o seu viver, né, Davi, ele se permitia, por meio de sofrimento, por meio da dificuldade, ele se entregava de maneira grandiosa, voluntária, de coração a tudo a que o Senhor confiava. Davi, logo quando pequeno, ele começou a cuidar das ovelhas de seu pai, e ele dava a vida por aquelas ovelhas. Então, Davi, ele se entregava de maneira responsável, de maneira diligente a todo o serviço que lhe era confiável. Isso lhe fazia esse homem segundo o coração de Deus. Esse livro nos mostra as virtudes de Davi. Uma delas é esta. Outra virtude é que Davi, ele era muito submisso. A toda a ordem, a tudo que delegavam a ele se submetia. Davi, quando foi rei, quando ele lutou por as guerras, ele nada atribuía a ele mesmo. Tudo ele dependia do Senhor, ele atribuía todas as suas vitórias a Deus. Ele não trazia nada para a sua glória, mas ele glorificava a um Deus que tudo pode, e ele sabia que todas as vitórias vinham da parte de Deus. Essa também era a virtude de Davi. Davi, ele dependia de Deus em todas as suas vitórias, como eu falei. E Davi, ele era uma pessoa totalmente ele dependia, ele se submetia, ele era obediente. Então, Davi tinha virtudes, né, que agradavam o coração de Deus. Por isso, o Senhor deu esse testemunho de Davi, segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, podemos aprender grandes coisas através de Davi. Por que Davi, ele teve esse título? Ao passo de que Saul, não. Saul, quando foi escolhido, Saul, ele se orgulhou, ele não teve nenhum preparo, ele não passou por situações difíceis. Saul, logo que foi ungido, ele reinou. Então, ele logo reinou com arrogância, né? Ele reinou com prepotência, ele se achava, né, superior aos outros. Então, Saul, logo na frente, fala que ele não fez um bom rei. Ele não foi um bom rei, o Senhor, ele não se agradou. É tanto que a Bíblia fala que, depois que Davi foi ungido rei, ainda Saul, ainda sendo rei, quando Davi foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e se apossou de Davi. Então, Davi, ele recebeu ali a unção, o Espírito de Deus estava sobre ele. E logo que o Espírito de Deus saiu de Saul, então o espírito maligno se apossou de Saul. Então, Saul, ele não foi um bom rei. Daí ele começou a perseguir a Davi, né? E a Bíblia fala que, mesmo sem Davi ainda ter atingido o reinado, ainda sem exercer o seu reinado, ainda no reinado de Saul, ele era posto à frente das batalhas através de Jonatã. Jonatã, ele era filho de Saul, e ele era chefe de toda a guarda, e ele era muito amigo de Davi, ele amava Davi, eles tinham uma amizade muito forte. Então, Jonatã sempre chamava Davi para estar à frente das batalhas.
E todas as vezes que Davi saiu, que ele tinha grandes vitórias que o Senhor lhe confiava, como eu disse, porque ele dependia do Senhor. Quando ele vinha das batalhas, a Bíblia nos conta que as mulheres, elas saíam à rua e elas dançavam e elas cantavam e elas diziam: Saul venceu milhares, porém Davi seus 10 milhares. E elas louvavam assim, né, exaltando a pessoa de Davi. Então isso enfureceu muito a pessoa de Saul. Saul, ao ver isso, ele via que Davi, ele se sucedia bem melhor, né? Ele se saía melhor, né? Tudo que Davi fazia, Deus confirmava. Então as vitórias vinham da parte de Deus através de Davi. Então isso provocou em Saul ira, provocou nele inveja, né? Vou ler aqui para vocês. Quando a Bíblia nos fala sobre isso, a Bíblia fala para nós termos muito cuidado com essas coisas, né? Como nós estamos servindo, quando vemos um irmão alcançando êxito, né, fazendo um bom serviço a Deus, devemos guardar o nosso coração de não ter inveja, de não olhar que ele está no lugar dele, não querer fazer melhor, achar que ele é melhor do que nós. Não. O Senhor deu cada um o seu dom. Nós temos, o Senhor distribuiu os dons da igreja. Cada um tem o seu dom. Não precisa ocupar o lugar de outro. E também não precisa ter inveja do serviço de outro irmão, né? Assim como aconteceu com Saul. Aqui ele fala assim, ó, quer ver, está em 2 Coríntios 4:17, aqui. Primeiro eu vou ler aqui para vocês, né? A luta de Davi fala assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então a Bíblia diz que por causa dessa inveja, surgiu muita perseguição de Saul na pessoa de Davi. Então ele enfrentou muita luta, enfrentou muita tribulação por causa da inveja de Saul. Então, mas a Bíblia fala que por ele percorrer esse caminho árduo, esse caminho difícil, no êxito, né? No final, quando Davi foi rei, ele logrou vitória. Davi, ele foi um bom rei, ele foi glorificado. Por quê? Porque ele trilhou um caminho de perseguição, um caminho de inveja, um caminho muito difícil, de grande tribulação. Mas a Bíblia diz que toda a nossa tribulação vai produzir um eterno peso de glória. Por isso, esse é o título dessa mensagem, né? Por isso que fala que o título é Um Caminho Árduo que nos conduz a um fim glorioso. Aqui em 2 Coríntios, em Romanos 8, já estou aqui pertinho, vou ler para vocês. Romanos 8:13. 8:13, ele fala: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificado os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E no 18 fala assim, ó: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Davi, ele passou por muito sofrimento por causa dessa perseguição. Por causa dessa música, né, que as mulheres cantavam, louvavam assim, Saul, ele passou a perseguir Davi, querendo matar. O tempo inteiro Saul perseguiu Davi a fim de matá-lo. E Jonathan, como eu falei, como era muito amigo, né, ele estimava muito Davi, Jonathan ajudou a Davi fugir, né, sempre contava as tramas, né, a perseguição do seu pai para Davi, ao passo de que Davi tinha caminho para fugir dessa perseguição. A Bíblia fala que nós devemos assim fugir de toda aparência do mal, né? Não querer nos ousar enfrentar assim as perseguições, mas é sábio de nossa parte fugir daquilo que tudo, né, que é para o mal. Nós devemos fugir de toda a aparência do mal. E assim Davi fugia, sempre fugia. Então Davi, ele teve um caminho muito árduo, ele teve um caminho de grande sofrimento por causa de Saul. Mas a Bíblia fala que todo esse caminho, tudo que ele fez, produziu um reinado
maravilhoso. Produziu ele depois um fim glorioso. Então, a exemplo do Senhor Jesus, que passou por todo o sofrimento, o Senhor Jesus também, como Davi, o Senhor, quando criança ainda foi perseguido, desde o ventre, desde bebê, o Senhor Jesus foi perseguido. E todo o seu caminho foi um caminho árduo, um caminho de sofrimento. Mas, no final, ele produziu um eterno peso de glória. Então, irmãos, nós também, o nosso serviço a Deus não é diferente. Nós passamos por perseguições, passamos por momentos difíceis, né? Sofremos perseguições por parte do nosso inimigo, às vezes até no meio da irmandade. Mas nós temos um caminho glorioso, nós temos um resultado. Então, devemos seguir assim, com esse coração de Davi. Um homem que agrada a Deus, um homem segundo o coração de Deus, que faz a vontade de Deus. Então, um homem que não revidava. Ele teve em mãos Saul, ele podia ter matado Saul, mas ele não teve. Ele falou assim: ai de mim tocar no ungido de Deus. Então, devemos ter esse coração de Davi também, temer ao tocar o ungido de Deus. Nunca falar mal contra um irmão, perseguir ou afrontar um irmão. E também guardar o nosso coração de inveja. Quando nós vemos um irmão lograr êxito, um irmão fazer um bom serviço, devemos nos alegrar, não ter no nosso coração inveja de querer estar no lugar dele. Por isso a Bíblia fala, por meio dessa fidelidade, por meio de tudo isso que Davi passou, a Bíblia fala que Davi foi esse homem, segundo o coração de Deus. Então, que o Senhor também ganhe assim o nosso coração. Guarde o nosso serviço, guarde o nosso coração. Se também levante pessoas para nos ajudar, como Jonathan ajudou Davi. E o Senhor nos guarda de perseguição, nos guarda da inveja, né? E que possamos servir assim em harmonia, servir na unidade do corpo de Cristo, sabendo que o nosso serviço no Senhor não é vão. E também valorizar, amar o serviço que os irmãos fazem também por meio da igreja. Amém? Então, esse é o capítulo 13, né, que eu compartilhei com vocês. Um caminho árduo, mas que produz um fim glorioso. O nosso serviço a Deus é esse caminho. É árduo, temos dificuldade, mas vai produzir. Como nós lemos aqui, todo o nosso serviço vai produzir para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que nós vamos ganhar não se compara com a luta que temos que passar. O Senhor vai nos permitir reinar com Ele. E esse vai ser o nosso fim glorioso. Amém? Louvado seja Deus por mais uma lição, mais um livro que o Senhor tem nos aberto e que o Senhor tem nos dado grandes revelações. A você que nos assiste, se você não é inscrito do nosso canal, se inscreva. Aperte o sininho para você continuar recebendo notificações e mensagens como essa que vai edificar a sua vida e muito. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.